Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 7 de fevereiro, sexta-feira, da quarta semana do tempo comum, 7 de fevereiro, sexta-feira da quarta semana do tempo comum. Sou o pastor Ézio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central Nova Friburgo. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. É um prazer estar com você de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Que alegria estar com você. Hoje é aniversário da Berenice, Deus te abençoe, querida Berenice. Aniversário da Priscila Brandão, nossa diaconisa. E aniversário da nossa querida irmã Eunice. Hoje também é a colação de grau do Estevão. O Estevão se formou em Relações Internacionais, meu filho, e hoje é a sua colação de grau. Então, parabéns, Estevão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nós estamos orando para que o Estevão passe na prova em outubro, que ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Que bênção! Vamos agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado por essa sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Obrigado, porque estamos chegando ao final da primeira semana de fevereiro. Te agradecemos pelo teu cuidado, teu carinho, tua misericórdia. Continue conosco, nos abençoando, guardando e protegendo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que alegria, que o Senhor te abençoe. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que possamos continuar juntos nesse nosso lindo programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. O Evangelho de hoje é João 6, do 14 ao 29, que fala do martírio de João Batista. Diz assim o Evangelho: Isso chegou aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta como dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e mantinha em segurança. Quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora o Senhor me dê num prato, quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João
Logo que souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai amado, santo Deus, muito obrigado, Deus, por esse santo evangelho. Queremos te agradecer pela vida de João Batista. Pai amado, o Senhor é soberano e fez esse homem, Pai amado, ser tremendamente usado por Ti e falecer como Marte. Nós te agradecemos e te louvamos. Fala conosco nesse evangelho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção nessas 3 palavras. A primeira palavra, santidade. João, nós sabemos, ele nasceu na forma. Ele, ainda no ventre de Isabel, ele foi cheio do Espírito Santo e foi consagrado profeta do Altíssimo, que iria preparar o caminho do Senhor Jesus. João Batista, então, ele cresce no deserto e num determinado tempo ele sai pregando o Evangelho. O grande milagre é que multidões iam ao deserto, confessavam pecados e eram batizados. O milagre na vida de João era a conversão das pessoas. E João tinha tanta santidade e era justo, tudo pela graça de Deus, que isso impactava. Nós vemos que isso impactava o próprio rei Herodes, que era um rei vassalo de Roma, que cuidava da Galileia, não é? Tanto é que quando Jesus começa a pregar, as pessoas começam a falar assim: é João Batista que ressuscitou, é João Batista que ressuscitou. O próprio Herodes, quando começa a ouvir de Jesus, que ele fazia milagre, reunia multidões na Galileia, Herodes falou no versículo 16, olha interessante, Herodes, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. A santidade de João era tão grande que quando Jesus começa a fazer milagres e maravilhas, todo mundo diz: é João que ressuscitou. O próprio Herodes fala: é João que ressuscitou, não é outro, né? O versículo 20 é muito interessante, que mostra que a mulher de Herodes, a Herodia, queria de toda maneira matar João e não conseguia, porque João denunciou o pecado dela. Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias era mulher do irmão de Herodes, e Herodes toma a esposa do irmão e se casa com ela. E ele prega a verdade: você não tem direito de viver com a mulher do seu irmão. E Herodias queria matá-lo, não é? Mas olha a santidade de João, versículo 20. Porque Herodes temia João. A santidade de João era tão grande que Herodes tinha medo de João. Olha, sabendo que era homem justo e santo. Herodes sabia que João era um homem justo e que João era um homem santo e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de ouvir. Se sentia perplexo, significa sem saída, no original grego, né? Sem saída, mas ele gostava de ouvir João. João era santo, tinha santidade. Não importa, amado, a perseguição que ele sentia. O próprio rei ímpio via em João um homem justo e um homem santo. Querido, que no nome de Jesus, a nossa família, as pessoas ímpias, as pessoas possam ver na nossa vida que somos justos e santos. Tá? As pessoas não precisam concordar com a gente, as pessoas não precisam aceitar nossas palavras, não é? As pessoas não precisam ser boazinhas com a gente, mas as pessoas precisam ver a justiça e a santidade de Deus na nossa vida. E é isso que eles viram na vida de João.
Olha, João era perseguido, João era odiado, João era perseguido, odiado por Herodia. Herodes ficava perplexo quando ouvia João, mas ele sabia que João era justo e que João era santo. Isso é muito lindo, amado. Nós sabemos que quando aqueles cristãos estavam morrendo, né, lá no Coliseu Romano, né, morrendo, devorado por leões, estavam ali morrendo, né, em situações terríveis, até as pessoas que matavam os cristãos sentiam que aqueles cristãos eram justos e santos, mesmo odiando aqueles cristãos. Eu estava lendo o livro de Eusébio de Cesareia, os mártires da Palestina, os governadores temiam os cristãos, matavam, torturavam, mas ficavam admirados com a santidade dele. Querido, que nós possamos ter essa santidade, que as pessoas possam ver na nossa vida justiça e santidade, mesmo não concordando com a gente, mesmo não gostando do cristão, mas que eles possam ver no cristão a santidade e a justiça. Amado, a vocação de santidade é para todos nós. Jesus morreu para que fôssemos santificados. Sabe o que significa santificados? Tornar santos e santas do Senhor. Dentro dos nossos limites humanos, imperfeição, assim como João Batista foi um homem santo de Deus, que nós possamos ser santificados pela graça e possamos ter atitudes santas e justas no nome do Senhor Jesus Cristo. Outra palavra que eu quero destacar aqui é a palavra vingança. Como a vingança cega as pessoas, né? A filha de Herodia vai dançar para Herodes. Herodes estava cercado de autoridades militares, oficiais, fez um banquete, cheio de pessoas importantes da Galileia, e ela dança, não é? E aí o Herodes fica tão impressionado com aquela dança, que ele diz assim: olha, o que você quer que eu te dê? Até metade do reino eu te darei. Alguns dizem que isso foi mais narrativa, ele não tinha direito de dar nada, ele era um rei vassalo, mas ele poderia dar muita coisa para ela, muita riqueza, não é? Muitos bens, olha que coisa. Mas o versículo 19 diz o seguinte, que Herodia, a mãe dessa menina, odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Aí no 24, a menina que dançou saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Ou seja, ela não escolheu nada de valor, nada. Ela poderia ter escolhido riqueza, terras, terrenos, posses. Ela escolhe a cabeça de João Batista, que financeiramente não teria nenhum valor, não agregaria nenhum valor para a mãe dela e nem para ela. Mas por que ela escolhe a cabeça? Por causa da vingança. O espírito de vingança faz a pessoa ficar cega para a prosperidade, para as coisas certas e justas da vida. Todo mau sentimento, seja vingança, vaidade, orgulho, prepotência, ressentimento, tudo isso faz com que a gente faça escolhas erradas. Quantas pessoas estão fazendo escolhas erradas simplesmente porque o coração está lotado de vingança, está lotado de ódio, ou de vaidade, ou de prepotência, E a pessoa acaba perdendo a oportunidade na vida. Quem é que perde aqui? É João? João não.
João, santo de Deus, é Marte, é servo do Senhor, não é? Quem perde aqui é a própria Herodi, sua filha, não é? Primeiro perder a oportunidade de se converter e depois perder a oportunidade até de ter alguma coisa a mais, não é? Perder a oportunidade, a vingança leva a pessoa a fazer escolhas erradas, sentimentos ruins, sentimentos pesados, pesos espirituais, faz a pessoa fazer escolhas erradas. Querido, toma cuidado com a sua vida espiritual. Não faça escolhas erradas. Não queira escolhas erradas. Não busque escolhas erradas para a sua vida. O Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está falando com você. Em nome de Jesus. E a terceira palavra, querido, é a palavra martírio. O versículo 29 diz assim, olha, não é? O 28, olha, 27, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão, e trazendo a cabeça de João num prato, entregou à jovem, e essa, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Os discípulos de João vão lá, pegam o corpo dele, a cabeça, lógico, e colocam num túmulo. Morre João com 30 anos e meio, 31, 30 anos de idade. Não é? Amado, não foi a família de Herodes que terminou com o ministério de João. Não foi. Não é? É verdade que João poderia ter dado um AVC, um infarto, parada cardíaca, antes de ser decapitado. Mas Deus permitiu que ele fosse mártir, testemunha com a sua própria morte. A palavra testemunha no grego é mártir, martírio, testemunha. Ele testemunha a fidelidade à palavra, à verdade, ao ministério, e ele morre como mártir. Na iconografia grega, sempre aparece João como um anjo, né, no céu, segurando a própria cabeça assim na mão. João foi um mártir de Deus, não foi derrotado. Talvez a pessoa olhe para a morte de João e diz assim, por que Deus permitiu que ele morresse de uma forma tão violenta, tão pesada? Nós sabemos que Paulo também foi decapitado pelo Império Romano. Por que Deus permitiu que Paulo falecesse de uma forma tão terrível? Nós sabemos que Pedro, segundo Eusébio de Cesareia, foi crucificado de cabeça para baixo. Nós sabemos que todos os apóstolos sofreram. O Estevão foi apedrejado até a morte. O nosso Jesus foi crucificado, não é? Foram pessoas que perderam a vida pelo Senhor Jesus e foram mártires. Olhando a santidade desses homens, o sofrimento desses homens, a dor desses homens e muitas mulheres, né? A gente diz, e eu? O que eu farei pelo meu Senhor Jesus? Não é? O que eu tenho feito pelo meu Senhor Jesus? Qual o preço? É tudo pela graça, não é? Mas o que eu estou fazendo? Qual minha gratidão? Não é? O que eu estou entregando, Senhor? Aquele ministério de louvor, Drops, fez um louvor por Ele. Não é por Ele que eu estou gastando a minha vida, referindo-se a João Batista. Por Ele estou gastando a minha vida. João Batista gastou a vida por Jesus. Ele não casou, ele não teve família, ele não exerceu o sacerdócio. O trabalho dele foi totalmente se perder por Jesus. E foi um grande santo, um grande mártir. Jesus diz que João é o maior homem nascido de mulher, não é? Ele se entregou pelo Senhor, foi mártir. E para nós
olhando o exemplo desse homem, a gente diz assim: o que eu posso fazer pelo meu Senhor? O que ainda está me prendendo tanto no mundo? Porque ainda sou uma pessoa tão presa às coisas materiais. O que me prende? Que eu possa me desprender, que eu possa amar, que eu possa servir, que eu possa ser mais e mais do meu Senhor Jesus. Que em vida eu possa ser um confessor e que eu possa ser um mártir. Que a minha vida seja de confessar Jesus diante de todos os homens. Amém? Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. A oração que eu escrevi aqui no lecionário é assim: Senhor, Tu usaste João no tempo determinado. Não foi a família de Herodes que paralisou o ministério de João. Foi o Senhor soberano quem transformou João em mártir da fé e da verdade. Que nossa vida siga no controle do Senhor. Confiamos e descansamos em Ti, por Jesus Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos então orar pela Berenice Sender. Um beijo, Berenice. Nossa querida Priscila Brandão Diaconisa, nossa irmã Eunice, em nome de Jesus, e também orar pelo nosso irmão Estevão, meu filho, que hoje faz a colação de grau, graças a Deus, né? A formatura dele no curso de Relações Internacionais. Senhor, muito obrigado, Pai, pelos aniversariantes. Nós agora oramos pela nossa família, Pai. Pedimos a graça sobre a nossa família. Oramos, ó Deus, pelos enfermos. Temos colocado a Thalissa nas Tuas mãos, para que ela seja milagrosamente curada por Ti. Pai amado, oramos da mesma forma, Pai, pela vida, Senhor eterno, dos nossos irmãos e irmãs, Pai, que tanto necessitam de Ti. Oramos, ó Deus, também, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, pela vida financeira, que esse mês, Pai, seja um mês de provisão, de prosperidade. Abra as portas e nos abençoe. Oramos pela nossa querida igreja, Pai, a igreja de Cristo na face da terra. Oramos também, Pai, por esse mundo que tanto sofre. Abençoamos a Berenice, a Priscila Brandão, a Eunice, o Estevão, Pai, nesse dia tão especial. E oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece.